A gente vai falar agora sobre saúde. O acidente vascular cerebral voltou a figurar como uma das principais causas de mortes no Brasil. Somente nos 4 primeiros meses de 2022 foram registradas 35 mil mortes por AVC no país. E ao contrário do que muita gente pensa, esse não é um problema exclusivo dos idosos. O caso do youtuber Felipe Noronha acendeu um alerta para os sintomas discretos da doença. Ele tem 32 anos e sofreu um acidente vascular cerebral. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o neurocirurgião Vanderlei Cerqueira. Doutor, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia para todos vocês. Estou à disposição para esclarecer também tudo. Então, queria começar falando sobre os sintomas. Realmente são sintomas que às vezes passam batido? Bom, eu vou só começar aquilo que você iniciou falando. A gente sabe que o AVC é uma doença comum mais acima dos seus 55 anos, quando a gente começa a ter a decência da qualidade de vida, tem mais doenças. Mas isso, às vezes, é um engano, porque acontece também no paciente jovem. E quem que é jovem? Existe muita contradição, além da Organização Mundial de Saúde falar quem é jovem. A gente vai colocar, geralmente, numa faixa de 20 aos 40 anos, que é aquela idade que você mais produz, que você tem mais contribuição para a sociedade, você tem mais realizações. Então, esses jovens também têm alterações. E aí, quando ele apresenta uma alteração que é comum lá no paciente mais idoso, ele também tem sintomas. E a gente tem que ficar alerta por 3 coisas. Primeiro, com a face, o aspecto da face. Como é que estão as forças nos braços e nas pernas? E como é que estão a fala? Tá? Então, isso tudo são alterações que acendem um sinal amarelo para a gente. E o jovem, ele tem as doenças, como também o adulto tem, ou o idoso também tem. Porque você não pode esquecer, 70% dos pacientes que têm AVC não retornam ao trabalho. É a maior incapacidade para os pacientes no mundo todo. Às vezes, 1 a cada 6 pacientes, ou a cada 6 segundos, desculpa, no mundo todo, vai morrer consequência a um AVC. Então, nós temos que estar alertas. E, principalmente, nas causas do AVC nos jovens, que é um pouquinho diferente, essas causas são um pouquinho diferentes nos adultos. Tá? Então, a gente tem que pensar que o jovem está na sua evolução, está na sua evolução produtiva, mas ele também tem algumas doenças. Então, eu vou só citar ou elencar algumas doenças que podem acontecer no jovem. Vamos lá. No Brasil, nós temos os problemas de coração. Um dos exemplos é doença de Chagas. Então, se eu tiver algum problema no coração com a doença de Chagas, ele vai formar uma coisa que nós chamamos trombo ou êmbolo. O que é trombo? É um coágulo organizado. O que é um êmbolo? É aquele trombo, aquele pedacinho que vai à frente e, eventualmente, indo para o cérebro, vai obstruir uma artéria. Então, nós chamamos de isquemia cerebral ou infarto cerebral. Então, uma das causas, Chagas. Outra coisa, do doente jovem também tem aterosclerose, um paciente mais adulto. Claro que ele é mais ativo, faz atividade física, tem uma vida mais saudável. Outro caso é enxaqueca. Existem pacientes jovens, principalmente as mulheres, que têm dor de cabeça, tipo enxaqueca, tem alteração da visão. E aí ela fala, está adormecendo a minha face, está adormecendo o meu braço. Então, isso é uma das manifestações da enxaqueca e, às vezes, ela vai dar um sintoma, alguma alteração semelhante ao AVC. Mas isso aí geralmente recupera. No jovem, na fase reprodutiva, principalmente nas mulheres, a gravidez. A gravidez leva a alterações no sangue, principalmente na coagulação do sangue. E a coisa mais grave, gravidez e cigarro. Na mulher jovem, anticoncepcional e cigarro. Isso facilita ou predispõe a formar trombos. E não pode esquecer que esse trombo ele pode soltar um pedacinho lá para o cérebro
e levar um AVC. Muito comum no jovem é o uso de álcool, álcool em excesso, álcool em abundância. Você não pode esquecer que quando a gente faz ingesta de álcool, você às vezes urina bastante, você tem uma desidratação relativa, consequentemente o sangue fica um pouquinho mais viscoso, com risco de formar trombo, formar esse êmbolo e levar ao AVC. Uma coisa muito comum no Brasil, tá? Que são os pacientes ou as pessoas afrodescendentes, é uma doença chamada anemia falciforme, onde aquela hemácia que ela tem uma forma redondinha, o que acontece? Ela tem uma forma, parece uma banana, ela fica deformada. Então, quando vai passar o sangue lá naqueles pequenos vasos do cérebro, e se o paciente tiver uma crise da anemia falciforme, vai formar o quê? As hemácias vão empilhar e vão formar o quê? O êmbolo ou o trombo, não vai levar à irrigação cerebral e você pode ter um risco de AVC. Então, essas foram algumas coisas que eu elenquei, ou que eu citei, que acontecem no paciente jovem, tá? Então, a gente tem que se preocupar com tudo isso também. Com certeza, acho que o senhor trouxe muitas novidades para mim e para grande parte das pessoas que estão nos assistindo agora, doutor. E há quem diga que AVC em jovem é mais grave. Isso é verdade? Se for verdade, por quê, doutor? Ou não existe essa relação? Não, isso vai depender muito da localização do AVC, né? Do lado do cérebro que teve a isquemia, do lado direito, do lado esquerdo, da extensão, ou seja, do tamanho desse AVC. Mas tem uma boa notícia, tá? O jovem, ele se recupera mais rápido. O jovem, ele tem uma reserva de neurônios melhor do que um paciente idoso. Outra coisa, existe uma palavra que é muito importante chamada neuroplasticidade, ou plasticidade, que é justamente isso. Aqueles neurônios terem a capacidade de aqueles que morreram, a sua função adquirida por aqueles neurônios que estão ao redor ou até mesmo distantes. Eu vou dar um pequeno exemplo que acontece principalmente em criança também. Criança também tem um AVC. Então, se ela tiver, antes dos 2 anos, um AVC do lado esquerdo do cérebro, que é a região da fala, e ela ainda não foi alfabetizada, porque nós sabemos que do lado esquerdo é a dominância, né? Onde tem o controle maior da fala. Na criança tem essa plasticidade tão grande que o lado direito assume as funções da fala ou da destreza que era comum do lado esquerdo do cérebro. Tá? Então, isso é comum, isso ajuda. O jovem tem a neuroplasticidade, ou seja, é aquela reserva de neurônios, se tiver uma lesão, aqueles outros irão adquirir a função parcial ou, às vezes, quase total. Explicado, doutor. E o AVC, vamos tentar visualizar aqui mais ou menos como ele acontece. Ele é o entupimento de uma veia no cérebro, é isso? E aí esses neurônios eles morrem por conta da falta de sangue, por causa da falta de oxigênio ali? Bem, não podemos esquecer que o cérebro ele pega 20% de todo o sangue que sai do coração quando ele é bombeado. O coração bombeia o sangue, distribui para o organismo e o cérebro pega isso em torno de 20%. Se alguma coisa acontecer que não vai sangue, dessas etiologias, essas causas que eu falei para você, alguma coisa vai sofrer. Quem que vai sofrer? São neurônios. E neurônios, para trabalhar, ele precisa absorver quase que 100% o oxigênio e absorver muito a glicose. Então, existem basicamente, voltarmos a entender, 2 tipos de AVC. O AVC isquêmico, onde existe essa obstrução de uma artéria e vai levar à isquemia ou infarto, ou tem aquela ruptura, aquele rompimento de uma artéria que o sangue vai extravasar. Mas no AVC isquêmico ainda existem 2 tipos. Aquele que, vamos imaginar, né? Vamos usar uma metáfora. Tem uma artéria que leva sangue e ela parece um cano que está levando essa água.
ou levando esse sangue. Então, se tiver uma ferrugem dentro do canal, dentro do lúmen, o sangue não vai passar de uma forma fluida. Então, ele vai ficar turbilhonado, igualzinho num cano. E aí, pode formar coágulos, aí vão formar o que nós chamamos de trombo. Esse trombo pode sair, desgarrar e ir para frente. Aí, o que ele vai acontecer? Ele não é uma coisa tão pequena, mas ele vai obstruir lá na frente um cano ou uma artéria de menor diâmetro. E quem que vai sofrer? O neurônio. E o neurônio vai isquemiar. Ele não vai pegar esse oxigênio, não vai pegar essa glicose, vai ter a isquemia, vai ter o que nós chamamos de necrose, ou a morte desse neurônio, e aí tem os danos cerebrais. Certo. E quando procurar ajuda médica, doutor? Como identificar ali o primeiro sinal? O senhor já falou para a gente sobre os primeiros sintomas. E aí, de imediato, é importante já buscar um médico? É considerado uma emergência médica? Sim, eu uso uma palavra que não é minha, mas é fundamental. Tempo é cérebro. Então, quando você tem uma alteração da face, uma alteração da fala, ou uma alteração da força, braço ou pernas, isso é emergência médica. Dentro das primeiras 3 horas e meia a 4 horas, você tem que procurar um serviço médico ou alguém da família chamar o serviço médico de apoio ou paramédico para esse paciente ser encaminhado ao hospital. Então, existe um binômio que nós chamamos porta-agulha. É aquele momento que o paciente chega na porta de um pronto-socorro, ele é avaliado pelo médico, pela enfermeira, é tirado a história com a família, tem diabetes, tem hipertensão, tem anemia falciforme, tem algum problema cardíaco, tem doença de Chagas, que é muito comum no Brasil, no Centro-Oeste, na Bahia, Minas Gerais, e, eventualmente, você tira essa história, faz um exame, quais são os exames de urgência? Tomografia, ou, se possível, ressonância e angiorressonância, para você estudar o cérebro e os vasos cerebrais. Então, isso tudo tem que ser rápido, dentro de 3 horas a 4 horas, e aí o paciente ser medicado, a partir do momento que tem o diagnóstico de AVC. Isso geralmente acontece no AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, que é aquele sangramento cerebral, também tem que ser avaliado o tamanho do sangramento, a localização e, eventualmente, se aquilo estiver comprimindo o cérebro, levando um aumento da pressão lá dentro do crânio, cirurgia de emergência. Tá explicado. No caso do youtuber que eu falei no início aqui da nossa conversa, o Felipe Noronha, ele tem 32 anos, pratica atividade física, tem uma certa qualidade de vida. O doutor continua me ouvindo? Vi ali que deu uma... Sim. Ah, sim. Tá me ouvindo, né, doutor? Então, ele tem ali 32 anos, faz exercícios físicos, leva uma vida relativamente saudável. O que pode ter provocado? A gente pode falar que a ansiedade, o estresse, esses fatores emocionais, eles podem contribuir para um AVC ou isso só vai acontecer se a pessoa já tiver ali uma predisposição? Tudo depende da predisposição. Eu não sei o caso específico, qual a causa específica, mas você não pode esquecer que quando você faz atividade física, você tem que passar por uma avaliação médica primeiro, se possível, uma avaliação cardiológica. Será que você tem uma arritmia? Será que você tem o que nós chamamos de prolapso de válvula mitral? Será que você tem uma comunicação direita-esquerda do cérebro? Isso, no jovem também tem doenças outras do coração, e mesmo as arritmias, né, que acontecem mais no idoso, e que, eventualmente, uma arritmia pode formar um coágulo dentro do coração, esse coágulo desprender, como nós chamamos do hemo, e levar a um AVC. Então, no jovem, ele também tem que ter esses cuidados. E o jovem, principalmente, cuidado com álcool, cigarro, sobrepeso e o uso dessas substâncias para queimar gordura, que nós chamamos de termogênicos. Claro que o estresse também predispõe, foi o que você perguntou. No estresse eu tenho o aumento da pressão arterial,
um aumento da frequência cardíaca. Então, isso aí predispõe, quando tem hipertensão arterial associada, até mesmo com a atividade física, porque o coração está bombeando o sangue de uma forma rápida. Eu também posso ter o AVC. Mas o exercício previne, tá? Então, essa coisa de ficar, eu vou tomar um remédio para melhorar a aterosclerose, eu vou tomar uma vitamina para melhorar, para fortalecer. Esqueça isso. Gasta o dinheiro comprando um tênis e vá caminhar. Vai fazer uma atividade física. Atividade física previne o AVC. É a melhor prevenção que existe. Claro que nós não conseguimos eliminar o estresse de ninguém, tá? O estresse está aí na nossa vida todo dia, até mesmo na criança para ir para a escola. Mas pratique uma atividade, faça o exercício, cuida do seu sobrepeso, não faça uso de álcool, não faça uso de cigarro, tenha um relacionamento importante com as pessoas, um bem-estar, nós chamamos. Então, tudo isso aí você está prevenindo o AVC e, principalmente, tirando esse estresse, que é um dos fatores. É isso aí. A gente volta para aquela questão do equilíbrio, né, doutor? Voltar a ter uma vida equilibrada. Quero agradecer muito ao senhor pelo tempo aqui, por tantos esclarecimentos. Eu acho que a explicação do senhor foi muito fácil da gente entender, foi muito clara. Até uma próxima oportunidade aqui, tá bom? Tá bom, estou à disposição de vocês. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.